Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos presentes aqui na nossa sede. Boa tarde também aos que nos acompanham através do Facebook. Sintam-se todos muito bem-vindos, abraçados e acolhidos pela nossa casa. Eu peço a todos que me acompanhem na prece inicial, em pensamento. Então vamos serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, buscando uma conexão com o alto, rogando a Deus que nos abrace, que Jesus esteja aqui conosco para facilitar o nosso entendimento acerca dos seus ensinamentos, rogando ainda pelo auxílio amoroso dos benfeitores espirituais dessa casa, que estejam todos conosco. Que a exposição doutrinária dessa tarde nos faça refletir sobre o nosso comportamento, os nossos pensamentos, que possamos colocar os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia, nos tornando cada vez melhores pessoas, espíritos e almas generosas que habitam esse planeta. Que possamos praticar o bem ao próximo, ser mais benevolentes, mais caridosos, mais humildes e indulgentes. Assim, certos desse amparo e de todo esse acolhimento, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. A exposição doutrinária hoje está a cargo da nossa irmã Georgina Valente, que vai falar sobre uma bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Encarnados e desencarnados. Nós estamos felizes com essa oportunidade de estar aqui com todos, mais uma vez. O tema hoje, para que nós possamos refletir, está no Evangelho segundo o Espiritismo e é narrado pelos evangelistas, que são as bem-aventuranças. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar itens diferenciados. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados e atire a primeira pedra daquele que estiver sem pecado. Ainda dentro deste capítulo, nós vamos ter as instruções dos Espíritos com o perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal de outrem? Olha quantos desafios nós vamos encontrar nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo, bem-aventurados que são misericordiosos, que está dentro do excelso canto, do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Esse é um discurso que pode ser lido no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que vem fragmentado para que a gente possa refletir em itens ali apropriados que vão trazer para nós reflexões importantes. Nesse discurso, Jesus profere lições de conduta moral. Então é um código moral apropriado para a misericórdia, para os princípios que norteiam a busca de um reino de Deus, o reino dos céus, que não vem de forma exterior. É uma conquista, é um reino de amor nos nossos corações. Nada que é exterior representa o reino dos céus, que é a nossa consciência tranquila. Mas
esse capítulo, os que são misericordiosos, Lucas narra de uma maneira especial quando coloca as parábolas da misericórdia do Evangelho com o tema o Pai Misericordioso. Então lá na Bíblia, ele, para trazer a misericórdia de um aspecto importante, como Deus o é misericordioso para com todos nós, ele coloca 3 parábolas importantes do Evangelho que nós conhecemos, que é a ovelha perdida, que é a dracma perdida e que é o filho pródigo. Então, quando ele vai falar de Deus misericordioso para conosco, quando ele vai abordar a misericórdia, ele identifica essas 3 parábolas representando a misericórdia de Deus. Dentro dessas parábolas que a gente conhece, não é? A ovelha perdida é aquela ovelhinha que se perde, né? E que fala que são 100 ovelhas e uma se perde e o pastor vai buscar aquela ovelhinha perdida. E aquela ovelhinha perdida, ela é tratada com tanto amor que narra-nos um fato importante na Bíblia, que o pastor traz como hábito, quando encontra aquela ovelha, coloca nos ombros, não é? Mas por que será que o pastor coloca aquelas ovelhinhas nos ombros? Alguém conhece e sabe o porquê? Olha, ele deixa aquelas 99 no redil, né? Arrumadinhas, tranquilas, e vai buscar aquela ovelha distraída. Aquela ovelha que se perdeu, aquela ovelha que andou pelo mundo, que vai buscar a graminha mais verde, que vai passear distraída. Não se sabe o que aquela ovelhinha vai fazer. Ela se perdeu. E o pastor vai buscar a ovelhinha entre as pedras, entre as montanhas, porque ela tem as patinhas, né, apropriadas para andar entre as pedras. E aquela ovelhinha que se perdeu, o pastor vai buscar. Conta-nos que é um hábito dos pastores deslocar uma perninha das ovelhas perdida. Todo mundo sente uma pena, né? Mas esse é o hábito, essa é a forma que o pastor encontra para deixar a ovelhinha sem poder caminhar. E ele coloca aquela ovelhinha nos ombros, que é uma carga representativa enorme nos ombros do pastor. Porque o pastor tem que voltar com aquela ovelha sobre os ombros e caminhar um tempão com aquela ovelha pesada. E aquela ovelhinha nos ombros do pastor, que ele usa de misericórdia, de amor, de sacrifício, de abnegação, vem nos ombros para se acostumar com a voz do pastor, para obedecer o pastor, para sentir o quanto o pastor a ama, porque quando o pastor chega no lugar onde estão todas as ovelhinhas e aonde eles vão comer, se alimentar, o pastor a alimenta, o pastor lhe sedenta, porque ali vai oferecer a aguinha para que ela refresque, né? Então ela, ouvindo o coração do pastor, sentindo a respiração daquele que a leva nos ombros, começa a se acostumar e a amar aquele que a carrega nos ombros. Quando a ovelhinha começa a calcificar de novo a perninha e ela começa a andar sozinha novamente, ela é solta junto com as outras para iniciar uma nova jornada. Aí o pastor chama, assoviu, e ela vem ligeirinho, porque ela ama o seu pastor, aquele que cuidou dela. Não é linda essa história? Podem procurar no Google que essa história ainda essa prática ainda é realizada. Mas vamos para a dracma perdida, que é a misericórdia de Deus. A dracma, a ovelha perdida. A dracma é aquela mulher que perde
uma moeda de todas as que ela tem. E ela não mede esforço, ela levanta roupeiros, ela levanta tapete, ela movimenta os móveis para achar aquela perdida. E quando ela encontra, depois de ter virado tudo, de ter feito muitos esforços, ela acha, chama as amigas e diz: eu achei aquela que perdeu, vamos comemorar. Né? Ela não deixou para depois. Ela se empenhou para achar a dracma perdida. O filho pródigo é aquela que a gente conhece, né? Aquele filho que desperdiçou o tempo, a fortuna do pai, os conselhos. Ele queria se aventurar pelo mundo. E lá depois, quando ele tem as experiências mais infelizes e que ele acorda a consciência para a mudança, ele volta para a casa do pai. E lá está o pai lhe esperando. E ele promete: pai, não precisa me aceitar como filho, pode ser como servo, porque eu ficarei feliz. É como todos nós quando voltamos em reencarnações e reencarnações, dizendo: me dá a missão mais difícil, me dá o karma mais pesado, a prova, né, que vai me testar. E a gente aceita qualquer coisa, né? Mas Deus é misericordioso e só nos dá o peso que podemos carregar. E aquele pai usa de benevolência, de indulgência, de perdão, de misericórdia para com o filho e abraça: vem, meu filho, nós pensávamos que tu estavas perdido, morto, e tu estás aqui. Venha, meu filho. Quem não gosta dessa parábola? Então, diante desse contexto que Lucas nos acorda para a misericórdia do Pai, que é um discurso que ele faz na Bíblia de Belém, lá nós podemos dizer que os sentimentos que nós podemos retirar é a abnegação, é a persistência, é a indulgência, é a compreensão, a tolerância e o perdão. Claro que cada um que aqui está pode dizer assim: puxa, Georgina podia ter falado em outros sentimentos que nós sentimos, mas cada um de nós encontra nestas parábolas sentimentos diferentes, que vai nos dar um olhar para as nossas necessidades e para as nossas mudanças, para a vontade de mudar e de ser amanhã melhor do que aqui fomos. Conta-se que o Sermão da Montanha foi pronunciado num monte. E lá naquele monte diz que era um monte, outros dizem que desceu, não importa. Era um aclive que ele se colocou para que todos o vissem. Então tinha que ser algo, né? A gente vê nas imagens, algo que ele se colocasse num lugar, num patamar, onde ele fosse observado por todos. Afinal, ele iria fazer um discurso. Um discurso que ia ficar para sempre. Né? Então são aqueles ensinamentos que mexem com a nossa mudança, com os nossos propósitos de nos tornar melhor. Então Jesus vê aquela multidão que o seguia. Eu vou querer uma aguinha. Aquela multidão que o seguia, e dela se compadece ao registrar que andavam aflitas pelo mundo, como ovelhas sem pastor. Então Mateus disse que Jesus identifica aqueles homens como aquelas ovelhas soltas. E Jesus precisava dar uma diretriz. Obrigado. Uma diretriz. Porque aquela multidão era a sua vida. Atendê-la era o seu fanal. Amá-la. E abrindo a boca, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha, naquela época, as pessoas quase não choravam e as dores eram imensas. Hoje ainda nós encontramos lares, famílias que dizem: homem não pode chorar. Ainda educamos os nossos meninos desta forma.
Mas também tem, tem um ensinamento importante que fala-nos assim, que num lar onde tem meninas e meninos juntos, parece que a sensibilidade da mãe e do pai se aflora para dar àquele menino que, em convivência com as irmãs, eles são mais sensíveis e colocam as suas emoções mais à flor da pele. É claro que hoje já não tem mais, né, essa prerrogativa que o homem não pode chorar, talvez em algumas famílias. Mas hoje o homem é tão sensível e pode chorar tanto quanto a mulher. Porque somos espíritos que podem nascer ora em corpos masculinos e ora em corpos femininos. E a sensibilidade independe naturalmente de estarmos nestes papéis. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra, os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus, que são os pacíficos, os perseguidos pela causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente do mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque pois assim conseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mas a nossa reflexão hoje é falar sobre os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados todos nós, inclusive os puros de coração, porque verão a Deus. Ser misericordioso é suportar os defeitos daqueles que nos cercam. Olha que dificuldade. Ser misericordioso é olhar o defeito dos outros. Muitas vezes nós não enxergamos o nosso. Fugimos dos nossos. Não realizamos uma autoanálise. Mas temos a facilidade de olhar os defeitos daqueles que estão ao nosso lado. Também não guarda ressentimento. Quando lhe caluniam, quando somos perseguidos, não desejamos vingança, mesmo sabendo que não receberemos nada em troca, quando nós nos colocamos no lugar do outro. Isso é que é ser misericordioso. E o perdão das ofensas, com a reconciliação com os adversários. Mas nas bem-aventuranças, Jesus colocou a alma do Evangelho. Lá nós vamos encontrar o código moral para dizer como nós devemos agir. Encontrar ali a diretriz para a nossa segurança, para encontrar a paz de consciência. Então, o mestre deseja demonstrar ali, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, algo muito importante que nós sabemos como espíritas, que é a existência e a sobrevivência do espírito após a morte. Porque a gente pode pensar assim, bom, bem-aventurados aqueles que serão consolados. Mas aí a gente vê uma pessoa que sofre a vida toda. Mas como é que essa pessoa foi consolada? Bem-aventurados que são perseguidos. Mas ele foi perseguido a vida toda. Onde está a recompensa daquela perseguição? Mas ser misericordioso, o perdão das ofensas, mas ninguém me perdoou. Onde eu vou encontrar a recompensa? Então, quando nós identificamos na imortalidade da alma a continuação das nossas vidas e a possibilidade de receber o resultado daquilo que nós fazemos, nós entendemos as bem-aventuranças. Então cada um leva para a vida imortal aquilo que nós realizamos aqui e aquilo que trouxemos de lá. Então essa semente que nos habilita da imortalidade da alma, a viver várias vidas, é certamente aquilo que nos faz resgatar os equívocos das nossas vidas passadas. Então nós construímos o nosso futuro. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos,
Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas no Sermão da Montanha, então, Jesus define a felicidade possível e explica para cada um de nós a nossa missão, o resultado das nossas ações, compara a justiça terrena com a justiça divina, e quando nós usamos de misericórdia para com o próximo, certamente através da justiça divina, nós teremos misericórdia. Misericórdia para as nossas ações equivocadas. Misericórdia para tudo aquilo que nos fez homens ainda aqui resgatando as nossas dívidas, buscando muitas vezes em caminhos equivocados, como aquele filho pródigo, como aquela ovelhinha perdida, que certamente encontrou o caminho, encontrou Jesus, que a carregou um pastor, como Jesus conta, que a carregou nos ombros. Então, nós fazemos a relação das qualidades, dessas virtudes ou disposições que são necessárias para conquistar o reino dos céus. Então, a doutrina espírita, através dessa fé raciocinada, que nos diz que Deus é justiça, é amor e é misericórdia. E esse Deus de justiça, amor e misericórdia está sempre pronto a dar o resultado daquilo que realizamos, daquilo que fazemos. Então nós temos a certeza que Deus nos ama e que usa de misericórdia para conosco. Diante desta reflexão, eu queria convidar os irmãos, todos nós aqui também juntos, um olhar para nós mesmos. Nós enquanto espíritas, porque nós conhecemos, nós entendemos a fé raciocinada que nos une no ambiente espírita, no movimento espírita, no lugar onde nós estamos. Mas como espírita, como nós estamos vivenciando estes momentos de aprendizado? Então eu trouxe de Emmanuel um texto que diz assim: saber como convém, que é de Paulo, que fala em Coríntios 8:2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber. Todos nós sabemos. Cogitamos, abrimos o livro dos Espíritos, identificamos na Gênese, no céu e inferno, no livro dos médiuns, cogitamos saber, mas é indispensável saber como convém. Afinal, nós temos a fé raciocinada. Nós já somos capazes de identificar as nossas buscas e aquilo que precisamos fazer para nos melhorar enquanto espíritas. Então, em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito da tarefa que nos foi cometida. Ainda, aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos. Nós conhecemos, nós estudamos, mas é para o meu colega, é para o vizinho, não é? É para o amigo na instituição espírita, para impô-la aos outros. Ainda nos declaramos impacientes, irritadiços com quem nos ouve ou nos deixam de ouvir, porque nós queremos impor os nossos conceitos, olvidando tudo aquilo que nós já lemos, tudo aquilo que nós já conhecemos. Os que conhecem espiritualmente, ao contrário, as situações ajudam sem ofender. Então a gente entende, usa de misericórdia,
melhoramos-nos sem ferir o próximo, esclarecemos sem perturbar. Convém, então, como saber e aprender como sermos úteis, como usar o silêncio da palavra, onde encontrar o bem e afastar o mal, onde identificar a luz, mesmo dentro da sombra, e distribuir com todos os dons do Cristo. Estes sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. São palavras de Emmanuel que nos faz, então, já encaminhando para a nossa reflexão final, voltarmos para as parábolas de Lucas, que nos fala da misericórdia do Evangelho de Deus para conosco, diante das nossas necessidades. Onde nós nos encontramos diante daquelas ovelhas perdidas, onde nós nos encontramos diante da dracma, quando as dificuldades assolam, quando eu perco a esperança, quando eu me desespero diante da dor, quando eu busco a materialidade, quando eu me deixo influenciar pelas conquistas que não nos trazem nenhum crescimento espiritual, como na busca da felicidade do filho pródigo imaturo que saiu pelo mundo. Como nós buscamos desenvolver a indulgência, o sacrifício, a persistência, a compreensão, a tolerância, o perdão, a esperança diante das dores e das dificuldades. É muito fácil nós sabermos, é muito fácil nós dizermos assim: tenha misericórdia, tenha paciência, tenha indulgência, né? Para aqueles que convivem conosco, as atividades. Esses dias eu fui fazer uma exposição numa casa espírita que nós até nem conhecíamos, em Águas Claras. E quem nos indicou para essa casa era um trabalhador espírita de Cidreira. E disse: olha, a Georgina faz palestra e tal. E nós, por esse convite, nós aceitamos e fomos conhecer essa casa. É uma casa maravilhosa, grande, que não tem... ela fica dentro de um condomínio em Águas Claras, e a gente só conhece quando entra dentro daquele condomínio. A gente, quando vai para o litoral, passa por ela. Tu deve conhecer, né, Paulo? Passa por ela e se surpreende a organização, aquele núcleo de paz, de luz que lá se encontra. E aquele senhor que nos indicou estava conversando conosco lá na fila do passe. A palestrante que estava conosco na mesa, a que estava dirigindo o trabalho, Georgina, tu não quer tomar um passe? Eu nunca costumo tomar o passe, mas aquela oferta foi tão generosa, eu disse: eu quero sim, né? Certamente eu estou precisando do passe. Se nós vamos tomar o passe, vamos para a fila. Eu disse: alguma necessidade certamente eu estou tendo do passe. E fui tomar o passe. Na fila do passe, aquele senhor veio conversar comigo, nosso amigo. Georgina, eu estava ouvindo a tua palestra sobre... o comportamento do espírita, que é muito fácil nós falarmos, é muito fácil nós dar consolo para o outro, dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os aflitos, misericordiosos. Mas terça-feira eu peguei resultado de um exame e deu que eu estou com câncer de estômago. Aí aquela fala me soou assim, e eu disse... Eu olhei para ele e vi a serenidade daquele amigo,
o equilíbrio. Aí eu avaliei os próprios sentimentos e vi o quanto aquele irmão estava preparado, pronto para vencer essa etapa de desafio na experiência da sua caminhada terrena. E o quanto a doutrina espírita tinha movimentado em sentimentos, em necessidades para vivenciar a fé raciocinada que até então ele abraça. E ele disse: Georgina, eu estou tão tranquilo. Agora eu me encaminhar, vou fazer uma cirurgia e depois assim. E ele movimentando as circunstâncias, os desafios, dando-nos a resposta daquele que vivencia aquilo que ele disse muitas vezes para o outro. Aí eu disse assim: bendita seja a nossa doutrina, que nos acorda para este reino de Deus, que não vem de atitudes e falas externas, mas através daquilo que a gente conhece, lê e estuda, nós fazemos brotar de dentro para fora. E não é algo que possa ser externado com hipocrisia, porque é algo que vem de dentro. Eu disse: bendita seja a doutrina consoladora de Kardec, na qual todos nós estamos reunidos, estudando. Quais as mudanças que já somos capazes de efetuar? Aquele não me deu uma lição e eu fiquei pensando: quais as mudanças que nós já somos capazes? Quais? Em toda parte, vamos terminar com a frase de Bezerra de Menezes: conhecer, sentir e viver. Bem-aventurados que são misericordiosos. Conhecemos, sentimos, racionalizamos, pensamos. Ou precisamos ser a ovelhinha para ser colocadas através do sofrimento e da dor para sentir com Jesus, com o pastor que nos carrega, a observância deste preceito que é um código moral. Bezerra de Menezes nos coloca para vivenciar. Em toda parte Jesus necessita de vós, para falar pela vossa boca, para caminhar pelos vossos pés e agir pelas vossas mãos. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora, não é agir com hipocrisia, é nos esforçarmos realmente para vencer a nós mesmos. Tudo aquilo que nós conhecemos, falamos e dizemos e lemos. Que a paz de Jesus, então, nos envolva e tenha misericórdia para conosco, porque conscientes da nossa realidade espiritual de mudança, nós já possuímos. Basta vivenciar com coragem, com forças, com fé, com esperança. Agradecemos a todos a oportunidade e que Deus, nosso Pai, nos ajude até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada pela palestra maravilhosa. Então nós vamos chegando à nossa última etapa da atividade, que é o passe. E antes de chamarmos os aplicadores de passe, eu gostaria que todos se conectassem profundamente com esses fluidos que vão ser. Todos vão receber esse benefício. E que cuidemos dos nossos pensamentos, das nossas ações, saindo daqui, para que possamos prolongar esses benefícios por mais tempo. Então eu convido a todos a me fazerem a prece,
fazerem a prece comigo. Convido os aplicadores de passe se posicionarem. Estão todos ainda conectados com o Pai, com os corações asserenados. Pedimos que os benfeitores amigos nos envolvam em amor, em paz, em serenidade. Que cada célula do nosso corpo físico receba esse benefício desses fluidos magnéticos, benfazejos, e que coloque em nós essa sensação maravilhosa que vem do alto, esses benefícios de amor, de harmonia, de equilíbrio, e que possamos assim permanecer por mais tempo possível. Pedimos aos benfeitores que visitem os nossos lares e que os nossos familiares recebam também esses bálsamos de amor através do passe. Pedimos ainda que purifiquem o ambiente. Em cada cômodo seja colocado esses fluidos magnéticos benfazejos. Pedimos ainda a magnetização das águas expostas e que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, cheios de gratidão por esses benefícios recebidos, por essas bênçãos, pedimos a licença para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Todos possamos voltar aos nossos lares, em companhia dos nossos protetores. Que tenhamos um ótimo final de tarde.